Shalom, shalom, Erev Tov, boa tarde aos meus amigos judeus, hebreus, israelitas e amantes do judaísmo. Vou fazer mais um outro estudo agora de número 53, que fala sobre falsos profetas e mantos de pelos. Alegação dos missionários. O profeta Zacarias anuncia a crucificação de Jesus, Yeshua, em 13, verso 6. Nossa resposta. Segue o texto em questão. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Zacarias 13, verso 6. Antes de analisarmos o verso em questão, faz-se necessário agir de forma diferente dos missionários. Ou seja, devemos analisar o contexto onde esta passagem se encontra, a fim de que assim possamos compreender a mensagem verdadeira que o profeta pretende transmitir. Zacarias, falando da redenção de Israel, diz que virá um dia em que o Eterno retirará da terra, isto é, Israel, dentre os judeus, o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Naquele dia será também retirado o espírito dos falsos profetas e o da impureza. E quanto ao que ainda insistir em profetizar falsamente, o que ocorrerá? E acontecerá que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão, não viverás, porque falaste mentira em nome do Eterno. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o traspassarão quando profetizar. Zacarias 13, verso 3. Sabemos que isso está ainda para o futuro. Sabemos também que, infelizmente, muitos judeus, ao longo da história, envolveram-se em práticas religiosas estranhas à fé de seus pais, sendo seduzidos por falsos profetas e falsos messias. Por esta razão, Zacarias fala desse dia em que, definitivamente, esta impureza será desraigada dentre o povo judeu. Sob essa condição de purificação, o que diz o profeta se, hipoteticamente, ainda alguém profetizar falsamente? E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Zacarias 3, versículo 4. Em toda a história bíblica tivemos apenas um personagem que se vestia de manto de pelos, o qual era o profeta Elias. Segundo Reis 1, 8. O mesmo não se enquadra aqui, pois foi reconhecido como profeta de Hashem e veio antes da profecia de Zacarias. Nossa pergunta é, a quem então é a referência? Prestem bem atenção, caros leitores. Muito importante esse estudo aqui, que vai revelar a de quem o profeta Zacarias estava se referindo. Né? Zacarias, sobre que especificamente Zacarias estava falando? Ou seja, porque ele diz que os falsos profetas não mais se vestiriam de manto de pelos para enganar. Existe alguma referência específica a algum falso profeta se levantando na história de Israel que é registrado como alguém que usava manto de pelos depois do tempo de Zacarias? Como os missionários consideram o Novo Testamento como algo factual, real, e que tem a ver com eventos supostamente ocorridos entre os judeus, poderíamos dizer então que sim, há uma referência. E exatamente no Novo Testamento, especificamente em Mateus 3, versículo 4 e Marcos 1, 6. Usava João Batista vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. Porque João Batista encaixa-se perfeitamente nesse modelo que o profeta Zacarias descreve. Primeiro, João Batista anuncia Jesus, Yeshua, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, ele o reconhece como Messias, João 1,29, certo? Segundo, João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, Lucas 1, versículo 13 e 15. Terceiro,
a referência é Lucas 1, 13 e 15, né? João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Terceiro, João Batista, claramente arrependido e com dúvidas, manda mensageiros a Jesus e Yeshua para perguntar-lhe se ele era mesmo o que havia de vir ou se deveriam esperar outro. Mateus 11, versículo 3. Perceberam que confusão? No início, lá no livro de João 29, ele reconhece Jesus e Yeshua como Messias. Depois, lá no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 3, ele pergunta se Jesus era mesmo o Messias, né, que havia de vir, ou se deveriam esperar outro. É irônico, né? Isso é muito... O Novo Testamento se contradiz por si próprio, né? Como vocês estão vendo. Logo, esse tipo de comportamento caracteriza a falsa profecia. Fecha-se assim o cerco. João Batista era seguramente a pessoa, ou mesmo o personagem que Zacarias alude em seu livro. Mas nosso texto não para por aí. Vai mais longe em suas revelações. O falso profeta traspassado nas mãos. Zacarias prossegue dizendo que os falsos profetas se envergonharão naquele dia e assumirão que não são profetas, mas gente simples do campo. E ainda, e se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que foi ferida em casa dos meus amigos. Zacarias 13, versículo 6. O texto é autoexplicativo. O contexto refere-se a um falso profeta que, ao insistir em suas mentiras, acaba sendo punido por isso. 1. Zacarias fala que haverá um dia em que o espírito de impureza e da falsa profecia será retirado da terra. 2. Fala sobre os falsos profetas que usam o manto de pelos para enganar. 3. Zacarias profetizou depois da vinda de Elias. Assim, devemos procurar o cumprimento desta profecia depois do seu tempo. 4. Somente uma pessoa ou personagem cumpre à risca esta porção da profecia. João Batista. 5. A segunda parte da profecia fala de um falso profeta traspassado nas mãos. 6. Com qual suposto profeta aconteceu isso na história de Israel, considerando-se o que alegam os missionários e que está intimamente relacionado a outro falso profeta que vestia-se com manto de pelos? Que os fatos falem por si mesmos. Amém.